Olá, olá! Eu vou falar sobre o quarto episódio de Watashi. No quarto episódio, começa logo com a Mio tentando presentear o noivo dela. Ela estava querendo presenteá-lo, pergunta para a empregada com que ela poderia presenteá-lo, mas ela falou que ela tinha pouco dinheiro, mas a empregada deu a ideia dela fazer alguma coisa com as próprias mãos. Aí, ao mesmo tempo, o noivo dela estava se preparando para sair, e aí ele saiu pela parte da manhã e ele foi na casa a antiga casa da Mio, na casa do pai dela, e lá ele faz um trato com o pai dela. Ele fala que vai dar um dote pela noiva, mas só se ele pedir, só se a família pedir desculpa para Mio por tudo que eles fizeram com ela durante a infância dela, a adolescência dela. E ele falou que ia dar um tempo para eles pensarem, porque aquilo foi uma surpresa para a família. A família ficou surpresa, né, por ele querer realmente casar com ela. E aí depois disso, enquanto o noivo da Mio foi na casa dela, ela foi na cidade comprar as linhas para poder fazer o lacinho, um cordão, como se fosse um cordão para colocar no cabelo do noivo dela, né? Aí ela foi lá, só que depois que ela comprou a linha, a linha de crochê, acho que é a linha de crochê, sei lá, ela ficou parada na rua porque a empregada tinha esquecido de comprar o sal. E aí ela falou que a Mio não precisava ir com ela comprar tal sal. E aí ela ficou parada. E enquanto ela ficou parada, a irmã dela apareceu do nada, com o noivo dela também. E aí começou a tirar sarro da Mio, começou a falar bobagens. E aí aquilo foi mexendo com a Mio. Então a empregada chegou e aí aquele mal entendido que aquelas coisas que a irmã dela estava falando caíram por água abaixo, porque a empregada falou que ela era empregada, ela era serva dela, e ali ela ficou impressionada com aquilo, a irmã dela. Mas até ali ela não estranhou mais nada, mas quando ela chegou na casa, quando a irmã dela chegou na casa dela, o noivo da Mio estava saindo de lá. E aí ela ficou assim meio que, nossa, que homem lindo. Mas até ali ainda nada estranho, mas nos próximos episódios, com certeza ali vai ter treta. Aí, quando o noivo da Mio chega em casa, ele encontra a Mio e a empregada dele. E a Mio tá meio pra baixo, tá triste, né? E depois do noivo dela estar sozinho com a empregada, ela vai e conta que é porque ela tinha encontrado a irmã dela, e aí a conversa não estava fluindo muito bem, e aí ele ficou meio assim preocupado, ele queria ajudar ela, tentou conversar com ela no quarto dela, mas ela não abriu a porta, mas ele falou algumas coisas por trás da porta. Tentou animar ela, e ali a empregada deu uma ideia para ele, e ele captou e mandou uma carta para a antiga empregada da Mio, uma moça que morava lá quando ela era criança e que tentou ajudar ela quando ela era criança, só que ela tinha sido demitida não, tinha sido mandada para a família dela de volta, a empregada, quando ela tentou ajudar a Mio. Bom, mas aí só sei que como ele mandou essa carta para a empregada dela, para a antiga empregada da Mio, essa antiga empregada dela foi na casa dela, conversou com ela e ali falou que o moço que estava com ela, o esposo dela,
o esposo ainda não, né? Mas o noivo dela, ela disse que ele era um esposo bom, que ele ia ser um noivo bom e que ali ela notou que ele sabia já de tudo, que ela não tinha dons paranormais. Então, depois que a empregada conversou com ela, depois que a amiga dela conversou com ela teve coragem de conversar com o noivo dela a respeito que ela não tinha dom paranormal, que ela era tratada como empregada na casa dela, na antiga casa dela, e ela se humilhou perante o noivo dela, e ali ele chegou e abraçou ela, confortou ela, e ela deu o presente para ele, amarrou o cabelo dele com um presente, e ali eles ficaram no maior chamego. Foi a coisa mais fofa, é a cena mais linda do quarto episódio. E aí, quando a empregada estava indo embora, em cima, assim, no céu, apareciam uns papeizinhos que eram formas de pássaros. E ali, ó, já veio na mente, já você pode captar que aquele homem que estava querendo ela como o esposo do filho dele, que estava querendo que a Mio entrasse para a família dela, ou para a família dele, ele estava só vigiando, ele está só vigiando, né? E ele vai fazer de tudo para poder tirar a Mio da mão do comandante. E realmente ele vai acontecer muita coisa ali. E no próximo episódio, ele vai dar alguns presentes para ela, vai ser muito legal. Então vamos aguardar o 5º episódio.